Boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão ordinária número 13 de 2026 do Conselho Superior da GERGS. Saúdo o conselheiro Alexandre Porce, que nos acompanha online, os conselheiros que nos acompanham presencialmente aqui, Algir Lorenzon, Luciana Luz de Carvalho, Lucas Fur, Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral, Carlos Alvim, os demais diretores, assessores, servidores que acompanham aqui presencialmente, além de todos aqueles que nos acompanham de forma online também. Primeiro item da pauta de hoje é a aprovação das atas, minutas de ata número 8 e 9 de 2026. Eu confesso que não tive tempo de olhar, a conselheira Luciana leu. Sim. Mas eu, de qualquer forma, gostaria de olhar, podemos deixar para a nossa sessão extraordinária de amanhã. Acho que até amanhã eu consigo ler. Perfeito. Ok, então passamos a aprovação das atas para a nossa sessão extraordinária, que será realizada amanhã. Passamos então ao item 2, matérias, 2.1, análise do processo 002-063-3900-251, que trata de contrato de delegação do exercício da regulação entre a GERGS e o município de Minas do Leão. Conselheiro relator é o Ricardo Giuliani e conselheiro revisor Lucas Fur. Passo então, nesse momento, a palavra ao conselheiro Ricardo Giuliani para que faça a leitura do seu relatório. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Trata-se processo 02063-3900-251, em contrato de delegação de exercício de regulação entre a GERGS e o município de Minas do Leão. Ementa, minuta de contrato de delegação do exercício da regulação, município de Minas do Leão, estruturação e regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável, Lei Municipal 1907 de 2025. Relatório. O processo foi instruído em 28/9/25 pelo Gabinete da Presidência da GERGS, por meio do memorando Gabinete da Presidência 274/25. E aí sempre tem um número, né, 0530144, que na verdade é um número que diz respeito à certificação de assinatura do documento, mas não ao número do documento. É interessante isso, né? O nosso processo não tem páginas. Aí tu vai olhar, o que é esse número mesmo? Não, é a certificação que o sistema coloca para autenticar a assinatura. Mas tudo bem. E da Lei Municipal 1907 de 25 do município de Minas do Leão, que autoriza a contratação para a delegação da regulação de serviços públicos de abastecimento exclusivo de água potável. Transcrevo a Lei 1907 de 25, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS, e disciplina a fiscalização complementar do município sobre os serviços de água concedidos à Corsan. O instrumento foi levado a exame da Procuradoria Setorial do Estado, PSE, em 6/11/25. PSE examinou a minuta do contrato entre a GERGS e o município de Minas do Leão, informação PSE 211/2025, documento com aqueles números lá, onde sugeriu, letra A inclusão da lei municipal no preâmbulo, a correção da ementa e todas as cláusulas que prevejam a delegação do serviço de esgotamento sanitário, uma vez que a lei municipal autorizou somente a delegação do serviço de abastecimento de água, e C, a alteração da subcláusula 3ª, da cláusula 9ª, para fins de uniformização dos prazos, fazendo constar o prazo em dias úteis, em vista da discrepância entre a referida subcláusula e a cláusula 2ª. Nova minuta foi anexada ao processo, contemplando as alterações propostas pela Procuradoria Setorial. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior e o feito me foi distribuído em 11/11/25. Em ato contínuo, a distribuição concede vista dos autos às partes, no despacho número 31/25, bem como intimei o poder concedente para a apresentação do contrato de concessão e seus anexos, celebrado com a Corsan, despacho número tal. O município enviou o termo aditivo celebrado com a Corsan para adequação do contrato de concessão de serviço público, objetivando a prestação em regime de exclusividade do serviço de abastecimento de água potável. O documento foi firmado em 28/10/24. Por meio do despacho 57, determinei a intimação do município sobre as anotações procedidas pela Procuradoria Setorial do Estado para pronunciar-se sobre as recomendações apontadas. Foi encaminhado o ofício ao ente municipal em 23/12, porém, até a data da elaboração do voto, ainda não havia resposta. Diga-se de passagem, após
a elaboração do voto, essa resposta veio adequadamente, está no processo. Esse é o brevíssimo relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Nós temos um pedido de sustentação oral por parte da Corsã, pelo senhor Anderson Novaes. Está presente? Ok, já. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa O senhor tarde. tem 10 minutos, então, a partir de agora, tá? Para sua Perfeito. manifestação. Estão me ouvindo bem? Porque o som está voltando. Sim, lhe ouvimos bem. Estamos lhe ouvindo, mas não estamos lhe vendo. Perfeito. Desculpe. Eu estava aqui o tempo todo, mas eu não estava conseguindo tirar o meu microfone do mudo. Só agora que foi possível. Tudo bem. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo tempo de todos. Sendo bem objetivo aqui, um primeiro pedido que nós gostaríamos de formular é o do reagendamento da sessão. Só um segundo, eu vou tirar o volume, porque ele está voltando, eu não estou conseguindo. Perfeito. O primeiro pedido que nós gostaríamos de apresentar é o reagendamento da sessão pelo seguinte motivo. Nós tomamos ciência da versão final, que foi encaminhada pelo município em fevereiro, somente com o envio do ofício do agendamento dessa sessão de julgamento. E considerando que se trata de um caso de extrema relevância, porque não é apenas uma minuta, né, de convênio de delegação, de um contrato de delegação, mas também um posicionamento da AGERGS em relação a um tema que tem sido debatido frequentemente sobre a questão da competência sancionatória exclusiva da agência em relação a normas contratuais. Por essa relevância e por se tratar de um tema comum também a um processo relativo ao contrato de delegação de Passo Fundo, relatado pelo conselheiro Algir Lorenzon, que foi retirado de pauta justamente em razão dessa sensibilidade, nós gostaríamos de solicitar um reagendamento para que nós pudéssemos elaborar uma manifestação escrita sobre essa versão final e, com isso, ampliar o debate, a oportunidade de um debate técnico sobre o tema, inclusive, se possível, com a concessão desde já de vista, para que a gente, de vista permanente, né, do processo, para não ter aí nenhuma, daqui para frente, nenhuma intercorrência no acesso ao processo, sem a necessidade de pedir nova vista, etc. É um pedido nosso para ter condição de contribuir de forma mais completa sobre a versão final da minuta. Eu não sei se os senhores preferem deliberar sobre esse tema primeiro ou se eu devo prosseguir para o mérito, caso vossas senhorias entendam pela deliberação nessa sessão. Bem, Anderson, pelo regimento, o senhor tem o direito a uma manifestação, né? Então, eu lhe aconselharia a fazer a manifestação enquanto ao mérito, depois o relator decide quanto à retirada da pauta ou não. Perfeito. Vou prosseguir dessa forma. Então, sendo bastante objetivo aqui, qual que é o ponto em relação ao qual nós gostaríamos que fosse feita uma reavaliação dessa minuta? Basicamente o dispositivo que prevê a perspectiva de um município aplicar sanções, e a minuta usa exatamente a seguinte expressão: sanções relacionadas à legislação urbanística de competência municipal, as quais seriam aplicadas pelo município, e o Conselho Superior de Regulação da AGERGS permaneceria com a competência recursal, né? Esse é o dispositivo que consta na minuta de delegação, e é o dispositivo que nós entendemos que deveria ter uma apreciação cuidadosa de vossas senhorias, pela seguinte razão. Na nossa visão, as sanções previstas em legislação urbanística municipal são aquelas sanções previstas para todo e qualquer particular que eventualmente cometa uma infringência de legislação, código de posturas, código de obras municipal, ou seja, normas abstratas aplicadas a todo e qualquer particular que execute obras em logradouro público. Nesse caso, sendo competência municipal, sem dúvida nenhuma, e eu não vou entrar no mérito aqui do quanto essas leis podem ou não se sobrepor a aspectos
afeta a execução do contrato de concessão, mas sendo legislação urbanística de competência do município, salvo o melhor juízo, nós não entendemos em que sentido entraria uma competência recursal do Conselho Superior de Regulação da AGEX. Por outro lado, na nossa visão, em se tratando de normas relativas à execução do contrato de concessão, como a Corsan já se posicionou em algumas ocasiões, nós entendemos que o contrato assinado, ele tem a definição da AGEGS como entidade responsável e competente exclusivamente para a aplicação de penalidades, com exceção da declaração de caducidade que o contrato manteve com o município, mas as demais penalidades, o contrato previu expressamente que a competência é da AGEGS, e, diferentemente do que ocorre nas concessões regidas exclusivamente pela Lei 8987, que tem, de fato, a regra geral do poder concedente permanecer com a competência fiscalizatória e sancionatória de forma permanente, no caso do saneamento, a Lei 11445 autoriza expressamente, né, e exige como condição de validade do contrato a designação da entidade fiscalizadora, o que nesse caso ocorreu via contrato de concessão, que foi, né, corroborado e declarado perfeitamente lícito pelo Conselho Superior de Regulação. É isso, desculpa, eu estou com um áudio ruim, então eu não estou conseguindo ouvir bem vocês e não sei se eu extrapolei o tempo. Peço desculpas aqui, tive que ser bem rápido. Anderson, nós lhe ouvimos muito bem e o tempo foi obedecido. Acabou de fechar 5 minutos e meio, então ainda se quiser fazer uso de mais algum comentário adicional. Ah, perfeito. É que quando eu ouço vocês, eu estou ouvindo com eco, e aí tá. Por isso que eu estou com um pouquinho de dificuldade. Mas agora também está aparecendo esse eco aqui pra gente. O pessoal aqui Tá bem. Eu vou tirar o volume, o retorno, que aí eu consigo falar. Certo. Um segundo. Bom, peço desculpas pelo transtorno, viu, pessoal? Mas, enfim. Então, na nossa visão, a gente tem aqui uma discussão muito relevante para a AGEGS, para o sistema Corsan, que passa por essa discussão da competência sancionatória, a competência para aplicação de penalidade de multa, né? Disso que nós estamos falando, porque a declaração de caducidade, ela permanece prevista como competência do município, versus o que foi disposto na minuta, que fala em penalidades relacionadas à legislação urbanística. São dois aspectos muito relevantes à nossa visão, e falando aqui especificamente da competência sancionatória relativa à execução do contrato de concessão, né, a gente entende que tem alguns aspectos muito importantes para serem considerados. Primeiro, como eu comentei, a especialidade da Lei 11445, que, diferentemente da Lei 8987, fala expressamente em designação de uma entidade fiscalizadora, e nesse caso ela ocorreu via contrato de concessão. Existe uma questão também muito importante relacionada à uniformidade regulatória, que foi a razão de os contratos de concessão terem previsto essa competência sancionatória para a agência reguladora. Um ponto muito importante é que, evidentemente, não se está a pretender que o município não possa acompanhar, fiscalizar de forma direta a execução de obras, como especialmente repavimentação, produzir relatórios fotográficos, instruir um processo. O que nós entendemos que é fundamental em respeito ao contrato de concessão é que a caneta, a competência para lavrar o auto de infração, seja da AGEGS, como preconiza o contrato, ainda que toda a instrução tenha sido feita pelo município, que pode ser disciplinado em acordo de cooperação, ou mesmo sem um convênio de cooperação, o município tem todo o direito de montar um relatório, um dossiê com evidências e solicitar a atuação sancionatória da AGEGS. O que nós queríamos é que fosse preservado o que está previsto no contrato, que diz que essa sanção somente pode ser aplicada pela AGEGS, e nós entendemos que é importante que seja preservado, inclusive em respeito à legislação estadual, que rege as atribuições da AGEGS e que diz que, em matéria de fiscalização, devem ser respeitadas as disposições contratuais, né? Inclusive em matéria sancionatória. Então, basicamente, esse ponto, mas são dois pontos autônomos que eu gostaria de colocar para vossas senhorias. Um é a competência para aplicação das penalidades contratuais, que a gente entende que está em risco aqui para essa minuta, mas tem essa questão da legislação urbanística, que eu confesso que eu não achei que faça muito sentido, que a minuta cita que a competência do município para aplicar penalidades decorrentes de legislação urbanística. Aí é uma outra história, não tem a ver com contrato de concessão, e aí não teria muito a razão de ser para a AGEGS interferir. Enfim, são esses os pontos, bem sendo objetivo, resumindo aqui a nossa discussão, e é um ponto bem relevante, e repito, que também está presente no processo envolvendo o contrato de Passo Fundo. É isso, senhores. Agradeço pelo tempo, peço desculpas aqui que eu fiquei com um retorno em dobro e eu não consegui concentrar bem aqui, mas enfim, é isso.
Obrigado, doutor Anderson. Não, deu para entender perfeitamente a sua fala, o seu recado. Eu devolvo a palavra agora para o conselheiro Ricardo Giuliani para que avalie, então, inicialmente, o seu pedido de retirada desse item da pauta e também em relação ao mérito. Doutor Anderson, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Escutei com atenção suas ponderações. Dia desses, conversando sobre um processo casualmente relativo à Corsã, sabem todos que eu não sou muito dado a formalidades. Eu disse o seguinte: o Conselho da GERS não é babado, é concessionário. Porque eu tenho o hábito de, ao assumir a relatoria do processo, imediatamente disponibilizar à vista as partes, todas as partes. E assim foi feito. Isso lá em novembro de 2025. Porque eu entendo que o mínimo do processo é o amplo acesso àqueles que nele participam. Então, está lá, no despacho número 31, a concessão de vista plena às partes. Na instrução do processo, todas as partes foram informadas sobre a sua existência e, portanto, tenho que, se trabalhássemos com critérios de direito processual civil, matéria preclusa, meu caro colega, matéria preclusa. Mais do que isso, penso que os temas que o senhor traz à baila são, de fato, temas muito relevantes e temas que estão em debate nesta casa. Muito a partir do processo número 1514, que nós sentamos, tivemos a oportunidade de estruturar não um grupo de trabalho, mas um ambiente de interlocução entre a GERGS e Corsã, a partir de um processo onde a angularidade principal se dá, sim, entre a GERGS e Corsã. Nesse caso, a Corsã, ela opera muito que bem a partir de uma, digamos assim, no mundo do direito, nós diríamos, né, que o negócio jurídico subjacente, ele traz a Corsã consigo, que são os contratos de concessão. Mas a relação de busca da regulação se dá pelo poder concedente, e que apresenta suas condições e que a agência deve considerar, como está fazendo, como fez em outros processos, no caso de Passo Fundo, não diz. Quando nós tratamos da questão urbanística, e é bom entender que nós estamos num caminho tentando retomar confiança com os municípios, nós estamos falando da destruição de vias públicas, é disso que nós estamos falando. E essa é a reivindicação fundamental dos municípios. E tenho certeza que com os esforços que a Corsã está desenvolvendo, que com as conversas que estamos entabulando aqui com a agência, nós vamos encontrar uma formulação adequada para este tipo de anseio que é legítimo das municipalidades. Nós sabemos que as dificuldades são enormes, a carência de mão de obra, empresas especializadas para recomposição de pavimentação urbana, etc. Sabemos disso. Esta é a preocupação de Minas do Leão, deduzida neste processo particularmente. Então, doutor Anderson, eu tenho a lhe dizer o seguinte: entendo que nós devemos prosseguir com o exame desta matéria, até em homenagem à caminhada que estamos começando a trilhar, porque acredito que o diretor-geral já deve ter recebido a indicação da Corsã sobre o seu interlocutor, o que mostra que nós estamos trabalhando com bastante agilidade no sentido de construir uma via capaz de gerar convergências, capaz de superar essas tensões todas que, não é a primeira vez, faz com que legitimamente se postule a postergação de exame de matérias, mas nós não podemos postergar todas as matérias, especialmente aquelas onde a angulação processual se dá entre a agência reguladora e poder concedente na escolha do ente regulatório. Então, postulando as vênias, doutor Anderson, sei que o senhor me entende e sei que é um parceiro na construção desta via regulatória e muito ciente das complexidades que essa matéria nos apresenta. O senhor vai entender a necessidade institucional da agência em apreciar esta matéria especificamente. Então, presidente, destacando a primeira postulação, eu entendo, se acompanhado pelos meus pares, que devemos prosseguir
na votação. Da minha parte, de acordo com o entendimento. De minha parte também. De acordo. Conselheiro Porce. Da mesma forma, de acordo, presidente. Perfeito. Então, mantido o processo na pauta e passamos então para a leitura da fundamentação e do seu voto, conselheiro Juliano. Certo, obrigado, presidente. O processo traz consigo as informações que permitem a esta Casa decidir sobre o contrato de delegação do exercício de regulação a ser firmado entre a Gergs e o município de Minas do Leão, referente à regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável, termos da Lei 1907 de 25 e da Lei 11.445 de 2007 e alterações posteriores. Assim dispõe o artigo 1º da Lei Municipal que autoriza o presente contrato. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo autorizado a firmar convênio com vistas a delegar à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Gergs, a regulação de serviços públicos delegados de abastecimento de água potável, conforme minuta de convênio constante no anexo 1. Assim, diante das competências atribuídas pela Gergs, pela Lei 16.266 de 2024, especificamente no artigo 2º, parágrafo 2º, e havendo previsão no mesmo dispositivo legal para a celebração de contratos administrativos, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, tendo em vista a manifestação de vontade do município em celebrar o contrato para a regulação dos serviços de abastecimento de água com esta agência e estando presentes os requisitos legais, voto pela aprovação da minuta do contrato de delegação do exercício da regulação nos termos propostos pela Procuradoria Setorial do Estado, conforme minuta anexa, ressaltando que a PSE limitou a contratação nos termos autorizados pelo Legislativo Municipal. Portanto, só uma observação, a proposta inicial do município trazia esgotamento sanitário, e a PSE corretamente identifica que a autorização legislativa se limitava à água potável. E assim foi produzida a alteração e informado o município sobre este procedimento, com o qual, evidentemente, não poderia ser diferente, porque esta é a autorização legislativa, o município concordou. Serviço exclusivo de água potável com a harmonização dos prazos para dias úteis e não corridos, como originalmente proposto. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Juliane. Passo, nesse momento, para o conselheiro Lucas Fur para a leitura da revisão. Perfeito, muito obrigado, conselheiro presidente. Então, item 3 da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Abro nesse momento para a discussão. Alguma dúvida dos demais conselheiros? Ou da minha parte, nenhuma? Estou de acordo, plenamente de acordo. Quero, inclusive, cumprimentar o conselheiro Ricardo Obrigado. pela objetividade que ele coloca no exame deste processo. Bom, Nenhuma dúvida, presidente. não havendo nenhuma discussão, né, não havendo discussões, passamos então à votação. Eu inicio também votando de forma a acompanhar integralmente o voto do conselheiro relator. Conselheiro Porce, como vota? Com o relator. Conselheiro Lorenzon? Da mesma forma. Conselheira O Luciana? relator. Então, foi aprovado por unanimidade o voto do conselheiro relator. Com relação à aprovação, né, com relação à aprovação da celebração do contrato entre a Gergs e o município de Minas do Leão para a regulação do serviço de água potável. Passamos, então, ao segundo item das matérias, análise do processo número 001673-390024-7, que trata do pedido de reconsideração apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria em face da resolução decisória número 841/2025 do Conselho da Gergs. Passo a palavra ao conselheiro relator, Lucas Fur. Muito obrigado, conselheiro presidente. Então, vamos à leitura do relatório, item 1.
Trata-se de pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria, a resolução decisória 841/2025, publicada em 22 de outubro de 2025, que deferiu cautelarmente o reequilíbrio parcial do contrato de concessão CELT número 20/2021, no valor de R$ 110.973.340,80, correspondente a 20% sobre o montante total dos investimentos previstos em resiliência climática, condicionando o repasse dos recursos ao início das obras de arte especiais sobre o Arroio Grande e Arroio Barriga e a definição, pelo poder concedente, das respectivas datas de repasse. O pleito de reconsideração foi encaminhado pela Rota de Santa Maria por meio do ofício número 369/2025 PC, em 6 de novembro de 2025. Neste documento foram formulados os seguintes pedidos. Item 1, efetivação imediata do repasse cautelar, que o valor de R$ 110.973.340,80 seja repassado à concessionária de forma direta e tempestiva, considerando-se cumprida a condição de início das obras sobre o Arroio Grande e Arroio Barriga, sem dependência de cronogramas futuros, atos complementares do poder concedente ou deliberações do grupo de trabalho, assegurando-se a decisão o caráter de urgência que lhe é próprio. Item 2, delimitação do escopo e prazo de trabalho do GT, que o GT tenha o seu objeto restrito exclusivamente à quantificação do reequilíbrio definitivo, desvinculando-se da execução da medida cautelar, e que seu prazo seja reduzido para 6 meses em respeito à natureza emergencial da situação e ao princípio da eficiência administrativa. Item 3, participação técnica efetiva da concessionária, que seja garantida à concessionária a participação formal e ativa no GT com direito de manifestação técnica plena e acesso integral aos documentos e dados produzidos, assegurando transparência, paridade de informação e fidedignidade técnica das análises que subsidiarão a decisão final da agência. Item 4, complementação da deliberação quanto às obras emergenciais, que a Agergs aprecie e defira o reequilíbrio parcial baseado em evidência referente às despesas emergenciais já executadas, no montante de R$ 95.829.341,44, conforme documentação comprobatória constante nos ofícios RSM número 201/2025 PC e número 218/2025 PC, com previsão de encontro de contas posterior com os volumes eventualmente indenizados pela seguradora, a fim de evitar duplicidade e preservar a integridade contábil da recomposição. Item 5, tramitação prioritária, que o presente pedido seja apreciado em regime de urgência pelo Conselho Superior da Agergs, diante da gravidade do evento de força maior reconhecido, da necessidade de imediata recomposição financeira e da preservação da continuidade e segurança da prestação do serviço público concedido. Fecha aspas. Então, recebido o presente expediente para a relatoria, encaminhei à diretoria-geral, visando colher também a análise e manifestação das áreas técnicas e jurídicas da Agergs. Também expediu o ofício número 784/2025 CS, a CELT e SERG, oportunizando prazo para manifestação ao pedido da concessionária. A Diretoria de Regulação Econômica manifestou-se por meio da informação número 196/2025, recomendando ao Conselho Superior que indefira os pedidos formulados pela concessionária Rota de Santa Maria, com exceção da solicitação e da participação técnica efetiva da concessionária no grupo de trabalho. Já a PSE, Procuradoria Setorial desta agência, manifestou-se por meio da informação 238/2025, opinando pelo conhecimento do pedido de reconsideração e no mérito pelo seu integral desacolhimento. A SERG manifestou-se em convergência com o que foi manifestado pela PSE, no sentido do conhecimento e indeferimento do pedido. Mediante o encaminhamento número 512/2026 DG, a Diretoria-Geral retorna o expediente para a deliberação e apreciação deste conselheiro relator. Este é o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Aqui nesse processo não temos inscrição, né? Pergunto para a assessoria se temos alguma inscrição. Não, né? Ana Paula, não. Tem uma mãozinha ali, não sei se... Tem uma mão levantada?
Olá, presidente, boa tarde. Foi feito o pedido para sustentação nessa sessão, não sei se tomaram conhecimento. Eu não os escuto. Agora sim. Ela tinha feito antes a sessão online? Nós fizemos o pedido hoje pela manhã para sustentação nesse processo, Ah, tá, no ok. site. Não, tudo bem. Não foi passado aqui pela assessoria, a assessoria não conseguiu localizar, mas tudo bem, doutora Ana Paula. Vamos lhe conceder o tempo de 10 minutos, então, para sua manifestação, por favor. Senhor presidente, agradeço. Senhores conselheiros, uma boa tarde a todos. Bom, a manifestação da concessionária nessa sessão pretende ser objetiva. Como é de conhecimento de todos os conselheiros, após a apresentação desse pedido de reconsideração, que, como o relator mencionou, aconteceu em novembro de 2025, recentemente, aí, nas últimas semanas, foi celebrado no processo um termo de autocomposição entre o poder concedente e a concessionária. Esse dado, naturalmente, precisa ser considerado por esse conselho, mas precisa ser considerado nos seus exatos limites. Né? Este termo de autocomposição, ele não resolveu integralmente a matéria submetida neste pedido de reconsideração. Ele foi firmado em caráter cautelar, provisório e precário. Ele não implicou em um reconhecimento definitivo do valor do desequilíbrio e também não exauriu a apuração do reequilíbrio definitivo do contrato. Por isso, o ponto aqui não é ignorar este termo, né? O ponto não é lhe atribuir também um alcance maior do que ele efetivamente tem. Mesmo antes da celebração desse ajuste, já havia no próprio processo elementos que demonstravam que a controvérsia não estava materialmente superada. Inclusive, na declaração de voto que foi lançada por ocasião do julgamento dessa resolução decisória, número 841 de 2025, houve um registro expresso de que não havia satisfatividade no que foi então decidido. Esse registro é importante porque evidencia que a cautelaridade adotada já não se confundia com a solução final do problema regulatório e contratual que foi instaurado pelos eventos climáticos extremos. Então, quando o pedido de reconsideração foi apresentado, a concessionária não tratava apenas desses investimentos futuros em resiliência climática. Como citado no relatório, um dos pontos centrais da insurgência era essa necessidade de deliberação expressa sobre a recomposição parcial e imediata dessas despesas emergenciais que já foram executadas e comprovadamente incorridas. E esse ponto ele não se confunde com a disciplina cautelar que veio a ser estabelecida neste termo, recentemente firmado. E tem um outro ponto também, um aspecto importante, é que esse arranjo, ele previu o pagamento cautelar correspondente a 60% dos orçamentos das obras que foram executadas, desde de novembro até então, até esse presente momento. Então, a concessionária, ela também aderiu a esse ajuste, né, porque precisava viabilizar uma solução institucional e também assegurar um fluxo mínimo para a continuidade das intervenções. Mas essa adesão não transforma esse percentual que até então está previsto para ser recebido em uma solução plena, nem elimina a sensibilidade financeira que está associada a essas obras que já foram executadas e entregues. O que existe, portanto, foi uma disciplina cautelar parcial com alcance delimitado. Também permanece relevante a participação da concessionária nas definições subsequentes do processo. Desde esse pedido de reconsideração, a concessionária sustenta que não poderia permanecer em posição meramente passiva em instância que tratasse diretamente da quantificação e da operacionalização de efeitos do próprio contrato de concessão. E também aqui há um elemento importante nos autos a respeito desse tema, que nessa mesma declaração de voto, houve um registro expresso de inadequação de se excluir a concessionária dessas instâncias. Isso traz um prejuízo do equilíbrio entre os polos da relação regulatória. Esse ponto agora ele ganha uma maior importância, né, porque esse termo de autocomposição que foi firmado, ele passou a prever que o eventograma e as regras de quantificação
devem ser pactuadas entre a concessionária e o grupo de trabalho. Isso apenas reforça que a participação técnica efetiva da concessionária nessas definições é tema central e não acessório. Trata-se de questão diretamente ligada à adequada condução do expediente e à segurança jurídica da execução dessa própria cautelar. Por isso, esse pedido da concessionária nessa sessão é bastante simples. A gente não pretende desconsiderar esse termo. Não pretende-se tratar esse processo como se não tivesse ocorrido, né, não tivesse ocorrido nada depois desse pedido de reconsideração. O que se requer agora a este Conselho é que considere esse termo nos exatos limites, reconheça essa natureza cautelar provisória que ele teve e que não lhe atribua um efeito de absorção integral das matérias suscitadas pela concessionária nesse pedido de reconsideração, especialmente no que se refere a essas despesas emergenciais já executadas, ao caráter parcial da solução cautelar adotada, mesmo em relação a obras já entregues, e principalmente essa necessidade de participação técnica efetiva da concessionária nas definições ainda pendentes. Então, em resumo, esse termo ele alterou o contexto desse julgamento hoje, mas ele não esgotou a matéria submetida à apreciação regulatória. Então, é essa delimitação que a concessionária pede que fique preservada. Era isso que eu havia sustentar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Devolvo a palavra, então, para o conselheiro Lucas Fur, para que prossiga a fundamentação. Bom, então, item 2 da fundamentação. Dispõe o regimento interno da AGERGS, aprovado pela Resolução Normativa número 27 de 2016, que da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior, cabe pedido de reconsideração, cujo prazo regimental é de 10 dias, contados da publicação da sessão. Entretanto, o contrato de concessão CELT número 20/2021, na subcláusula 20.2.6, registra que, abre aspas, da decisão proferida pelo Conselho Superior da AGERGS, poderão as partes formular pedido de reconsideração no prazo de até 15 dias a contar da notificação da decisão. Portanto, há divergência quanto ao prazo previsto no contrato de concessão e no regimento interno da AGERGS para apresentação de pedidos de reconsideração. A concessionária arguiu no seu ofício número 369/2025 PC sobre esta assimetria, visando a admissibilidade do recurso. A PSE, na informação número 238/2025, examinou a matéria e destacou que, abre aspas, o regimento interno da AGERGS, embora tenha força normativa para organizar os procedimentos internos da autarquia, não possui o condão de revogar ou restringir direitos expressamente assegurados no contrato de concessão, sob pena de violação ao artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, manutenção das condições efetivas da proposta e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Portanto, em homenagem à boa-fé objetiva que deve reger a relação entre poder concedente, regulador e regulado, deve prevalecer o prazo contratual de 15 dias, sendo o recurso, portanto, tempestivo. Fecha aspas. Diante do argumento apresentado pela concessionária acerca do questionamento relativo ao prazo protocolar e da manifestação jurídica exarada pela PSE, reconheço a tempestividade do presente pedido de reconsideração com a prevalência do prazo disposto na subcláusula número 20.2.6 do contrato de concessão CELT número 20/2021. Assim, reconhecendo a legitimidade, tempestividade e o interesse processual, entendo pelo conhecimento do recurso. No que tange ao mérito do pedido de reconsideração, importa antes transcrever o disposto no regimento interno, resolução normativa número 27/2016 da AGERGS, acerca dos pressupostos específicos para o pedido de reconsideração. Artigo 91. Constituem pressupostos específicos para o pedido de reconsideração. Inciso 1º, ofensa a dispositivo constitucional ou legal. Inciso 2º, fato superveniente à decisão do Conselho Superior. Inciso 3º, erro material da decisão. Fecha aspas. No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer desses requisitos. A recorrente limita-se a reiterar argumentos já apreciados por este Conselho Superior quando da edição da resolução decisória número 841/2025, sem a indicação de fato novo, violação normativa ou erro material,
capaz de ensejar a reabertura da cognição. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não se presta ao mero rejulgamento da matéria, constituindo-se em via recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade depende do estrito atendimento dos pressupostos regimentais, o que não ocorreu. Desta forma, configurando óbice processual de natureza prejudicial, resta inviabilizado o exame do mérito recursal. Mantém-se, por conseguinte, a rigidez da resolução decisória número 841 de 2025, que não apresenta vícios capazes de comprometer sua validade. Vale destacar que o Conselho Superior da AGERGS deliberou recentemente no mesmo sentido na resolução decisória número 851 de 2025, por entender que, na ocasião, não houve demonstração de alguma das hipóteses previstas pelo artigo 91 do Regimento Interno no pedido de reconsideração que permitiriam a abertura da cognição, negando seu provimento. Diante da fundamentação apresentada, encaminho o voto. Item 3 do voto. Diante do exposto, voto por conhecer o pedido de reconsideração formulado pela concessionária Rota de Santa Maria. No mérito, voto por negar o provimento ao pedido de reconsideração, haja vista que não houve constituição de pressuposto específico nos moldes do artigo 91 da Resolução Normativa número 27, 2016 da AGERGS. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Só um esclarecimento, conselheiro presidente, a respeito do que foi trazido na manifestação pela concessionária sobre esse documento, então, do instrumento de autocomposição, informo que nos autos não temos este documento. Então, assim, me detive a uma análise do que realmente constou no pedido de reconsideração, analisando todos os argumentos trazidos e de modo que elaborei meu voto por entender que não cabe abertura de cognição, por entender que todos esses argumentos manejados no pedido de reconsideração foram enfrentados na decisão tomada sob relatoria do conselheiro Porce, e então entendo que aquela decisão fez uma análise aprofundada sobre todas as razões, tudo que foi trazido pela concessionária, motivo pelo qual eu encaminho assim, desta forma, o meu voto. Certo. Obrigado, conselheiro Lucas. Abro nesse momento a palavra para discussões. Algum comentário? Conselheiro Giuliani, por favor. Sim. Presidente, conselheiro, caríssima advogada, veja bem, eu vou começar pelo final. Argumentar que o tal de termo de autocomposição poderia significar fato superveniente é, no mínimo, exótico, com todas as vênias. Porque o tal de termo de autocomposição nada mais é do que a execução da decisão deste Conselho. O Conselho determina que tais valores sejam pagos. E esses valores começam a ser pagos. Portanto, o termo de concretização do direito outorgado pela Casa está em plena execução, em pleno andamento. Não pode gerar um processo artificial de reabertura de cognição sobre uma matéria que está sendo cumprida. Seria uma contradição em si mesma. Em que pese eu ter referências, resistências a esse termo de autocomposição. Isso é um troço que, matéria regulatória, do meu ponto de vista, é muito estranho. Tanto que eu acho correta a palavra utilizada pela doutora da tribuna, um arranjo que houve. E que se consolidou num determinado documento que tem uma natureza jurídica que a sua própria estrutura expressa, que nada mais é do que a execução, o cumprimento, mesmo que parcial, da decisão deste Conselho, a partir da cautelar deferida, com a relatoria do conselheiro Porce. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração, e aí eu gostaria que as pessoas entendessem por que eu vou dizer isso, e vou usar isso aqui para afirmar uma posição que eu tive lá na decisão anterior e fui derrotado, que é o tema da participação do direito da concessionária em participar da comissão. Eu penso assim, mas eu fui derrotado. Não é pelo fato de que eu fui derrotado naquela posição que eu vou aproveitar este momento de um processo muito particular, muito específico, muito bem regrado, para retomar a minha convicção. Eu não posso fazer isso.
porque eu tenho, em primeiro lugar, que homenagear a decisão do colegiado. Se fui derrotado, se fui voto vencido, muito que bem. O pedido de reconsideração não se presta para fazer aquilo que nós temos o hábito de fazer, rediscutir tudo o tempo inteiro, gerando instabilidade regulatória, insegurança jurídica, digam o que quiserem dizer. Então, senhor relator, acho que o senhor bem resolveu a questão e ainda trouxe só um precedente. Do tempo que eu estou na casa, mais de um precedente. Votamos no sentido de que a reconsideração ela está submetida aos requisitos específicos Artigo 91. do artigo 91 da nossa resolução. E aí pouco importa se eu sou a favor ou contra o argumento da concessionária. Sou a favor. Disse lá quando votamos. Mas isso não é o momento de retomar a defesa de uma posição político-institucional que eu tenho, que é o direito da parte contratual estar em todos os atos de execução do contrato. Não, isso não me dá esse direito de retomar a discussão a vida inteira sobre tudo. Como aquela história da conversa, né? De que um fala, argumenta, o outro escuta, e quando retoma a palavra, retoma exatamente do ponto em que havia parado. Então, institucionalmente, senhor relator, penso que a solução ela está dada, constituem pressupostos específicos para o pedido de reconsideração. Itens 1, 2 e 3. Então, senhor presidente, como resultado dessa nossa discussão, eu acredito que andar, que melhorar, é sempre um bom convite. Tinha uma fala do Carlos Lacerda, aquele político brilhante orador, mas de direita até não poder mais, né? Quase fascista. Mas ele tinha uma frase correta, que ele dizia assim, se tu me apresentares uma ideia melhor que a minha, eu pego na hora. Por uma razão muito simples, acabei de melhorar. Lacerda dizia isso. Foi o horror que foi do ponto de vista político, né? Diga, por favor. Antes comunista, depois fascista. E depois caçado. Comunista, golpista e caçado. E na história conhecido como... Exato, o Corvo. Um texto dos mais brilhantes. Regra para ganhar de alguém. Reconhecer... Grande jornalista. Texto maravilhoso. Regra 0 para vencer alguém. Reconhecer as qualidades do adversário. Se não reconhecer, a gente perde sempre. Mas eu quero dizer, presidente, eu quero deixar duas sugestões aqui. O conselheiro relator, ele aponta duas questões que, do meu ponto de vista, precisam ser bem examinadas pela casa. O tema do prazo. A matéria a ser sumulada pela casa. No sentido de que o prazo contratualizado persiste ao regramento geral da... exatamente, consensualizado na casa, negocial. Então, o prazo, isso é matéria que em vários casos acontecem essas divergências. Então, os processos definidos, especialmente no mundo das concessões, eles são muito interessantes porque eles chegam a minúcias processuais que dão segurança, pelo menos, de caminho na solução dos conflitos ali. Então, presidente, e o relator, se entender adequado, de suscitar a PSS, assim o Conselho entender, uma simulação sobre essa matéria. O prazo contratualizado, o ajuste contratualizado persiste a todos os demais, salvo a lei, evidentemente. Segunda questão, o tema da reconsideração. A reconsideração não tramita se não estiver o que a gente chama no mundo judiciário o pré-questionamento, a definição, a premissa dos requisitos legais estabelecidos no nosso regimento interno, no artigo específico, nos seus incisos literais. Por quê? Porque o tema da súmula, ele gera para o conselheiro relator a possibilidade da negativa de seguimento em vista da existência de súmula. Portanto, uma racionalização no nosso processo. Evidentemente que a negativa de segmento ela se submete também a recurso, porque podemos errar. Então, presidente e relator, sim, eu deixo essa sugestão, sim,
especialmente no tema da reconsideração, né? Sim. Que é aquela tentação de rediscutir tudo o tempo inteiro, né? Então, até para que os players possam ter segurança sobre a maneira como esse conselho se comporta, acompanha integralmente o seu voto, e os precedentes que temos sobre as matérias a que me referi, penso que autorizam a PSE nos oferecer luzes com propostas de uma simulação adequada que oportunamente venhamos examinar. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Queria fazer uma colocação, presidente. De fato, eu entendo que existem decisões na casa nesse sentido, com relação ao pedido de reconsideração. É óbvio que é legítimo que a concessionária faça os seus pedidos do ponto de vista de uma reconsideração sobre aquilo que lhe desagradou. Então, a gente entende que existem razões econômicas, existem interesses legítimos, só que do ponto de vista do fortalecimento institucional, né, como foi o caso deste processo, em que o pedido de reconsideração repisa tudo que foi colocado pela concessionária no processo antes da decisão tomada pelo Conselho sob relatoria do conselheiro Porce. Então, de fato, nós apreciarmos pedidos de reconsideração que nos façam rever tudo de novo, eu entendo que não fortalece, entendo que o que fortalece a GERG seria o contrário, nós estabelecermos o cumprimento do artigo 91 como requisito para a análise aprofundada sobre as razões do pedido de reconsideração, bem como o conselheiro Giuliani traz, né, inclusive para a estabilização das nossas decisões. E, sob o ponto de vista da tempestividade, também, né, de fato, existe uma divergência entre o prazo regimental e o prazo contratual, então, prevalecendo aqui o prazo contratual, algo que também entendo possa ser sumulado. Então, como destaque, presidente, acho que a proposição do conselheiro Giuliani é uma proposição interessante para que a gente analise a possibilidade de sumular essas duas questões. Então, coloco em discussão. Certo. A proposta seria, então, incluir no seu próprio voto como um destaque isso? Não, seria uma proposição para que a gente inclua, para que a gente submeta à PSE para a elaboração de súmula sobre esse requisito do artigo 91, como condição para abertura de cognição, para análise de cognição dos pedidos de reconsideração, e com relação à súmula à prevalência do prazo contratual sobre o prazo regimental. Seria uma proposição para submetermos à PSE para elaboração de súmula. Certo. Conselheira Luciana, quer comentar? Sim, eu sugiro deixar esta questão da súmula quanto aos requisitos para a reconsideração, primeiro para um amadurecimento interno, né, numa reunião administrativa, porque nós temos o regimento, que acho que poderá, entendo, na verdade, que poderá aperfeiçoar os requisitos, né, ou mantê-los. Penso que isso é matéria para o regimento, mas se for o caso do colegiado entender como possível uma súmula até o regimento, também não sou contra, mas eu acho que seria melhor amadurecer os caminhos a adotar neste momento, ou vamos né, refletir numa próxima reunião administrativa em face do regimento, né, que se está aguardando, acho que para talvez este semestre. Certo. É isso, presidente. Obrigado, conselheira Luciana. Mais algum comentário? Conselheiro Porce, conselheiro Algir? Eu tenho, presidente. Tá. Bom, acho que o Porce quer se manifestar. Oi, desculpa, Porce. Apenas contribuindo de forma complementar, né? Acredito que a questão do prazo, né, de simular a validade do prazo contratual, dado o conflito que existe com o regimento, poderia já avançar no âmbito da PSE. Né? No caso de simular a questão do artigo 91, né, eu também entendo que carece uma melhor análise, né? E poderíamos eventualmente pedir que a Procuradoria desse prosseguimento a uma análise jurídica sobre essa possibilidade, até para subsidiar, talvez, a incorporar ou
nós deliberarmos mesmo pela súmula ou subsidiar o próprio aperfeiçoamento do regimento, né? Então, apenas contribuindo com o debate nesses termos. Certo. Eu gostaria de falar, presidente. Conselheiro Giuliani. Uma ponderação. O tema da divergência de prazos entre contrato e regimento também se resolve pela mesma premissa que se utilizou para não tratarmos do tema da reconsideração. Mesma coisa. Estamos elaborando um regimento. Ou o regimento pode chegar e dizer: não, o prazo contratual é aquele que vai fazer a regência da matéria. Então, sendo claro e absolutamente objetivo, o tema não é esse. O tema é outro. O tema é eu rediscutir tudo o tempo inteiro. Então, a discussão sobre o que está objetivo no regimento, que, diga-se de passagem, é vigente. Ele é vigente. Ele só será desconstituído com um novo regimento. Portanto, até a superveniência de regimento novo, o regimento que vale é o atual. Então, nós precisamos saber, e sabemos, que existem matérias que vêm pela frente que não admitem a simulação daquilo que está escrito no artigo 90, incisos 1, 2 e 3. Para o regimento, o inciso 3º do artigo 91 se resolve com outro instrumento, que é o chamado embargo de declaração, porque o erro material, além de ser submetido à correção de ofício, o erro material, uma conta errada. Ninguém precisa pedir para corrigir. Pode o prolator da decisão corrigir. Mas, se instado for, isto se dá por intermédio do embargo de declaração, coisa que estamos discutindo para um novo regimento, de modo a dar agilidade ao nosso processo. Sem efeito específico, né? O embargo de declaração no mundo do processo civil, ele produz a suspensão de prazos recursais, mas muito a partir do disposto no artigo 1022 e seus incisos, com algumas particularidades que no mundo regulatório eu entendo que sim, essa discussão que estamos fazendo, ela demanda amadurecimento. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, e até prefeitos de registro na ata, que nós sabemos exatamente o que nós estamos discutindo. Então, presidente, eu gostaria de manter essa proposta, que nós já decidimos, do tempo que eu estou na casa, no mínimo 4 vezes. Não há cognição possível se o disposto no artigo 91, incisos 1, 2 e 3, não estiverem presentes. Não há cognição possível. Então, eu gostaria simplesmente, entendo a ponderação do conselheiro Porce, né? Mas gostaria de colocar isso. Há um paradoxo na sustentação. Isso é verdade. Estamos discutindo o regimento, mas a questão de prazo amadureceu. Bom, da mesma maneira, nós estamos discutindo o regimento na questão do recurso, que no mundo geral do processo chamaria recurso de revista, que é aquele que é proposto quando a decisão está dada em única e última instância. É disso que nós estamos discutindo. E naquela minha ânsia, encerro, presidente, de gerar estabilização institucional na agência. Nós precisamos colocar fim a certas discussões. E por estímulo legítimo das partes, chegam aqui no Conselho. Por estímulo legítimo das partes. Mas nós legitimamente precisamos fazer com que as nossas regras de contenção, porque o conselheiro não pode fazer o que eu bem entender. Eu tenho regras para agir e para observar, e a principal delas está aqui no regimento. Reconsiderar não é rediscutir tudo de novo sempre. Isso tem que valer para todos, não só para a concessionária que hoje esgrime o seu desejo legítimo de revisão da decisão cautelar adotada por esta casa. Não só, mas por todos aqueles que aportam aqui para buscar a reconsideração sem cumprir os requisitos mínimos processuais, legais, com a única intenção de gerar estrépitos, exposição da agência. E como nós todos dizemos aos nossos filhos, querem fazer? Façam.
Não penso que não estejamos vendo. Obrigado, presidente. Bom, obrigado, conselheiro Juliano. Eu acho que primeiro vamos votar, acabando. Ninguém mais tem nenhum comentário? Alguém tem? Eu Pode tenho estar com a mão só, levantada. sim, apenas para qualificar novamente, presidente, o meu entendimento em relação a abrir cognição sobre a reconsideração é na mesma linha do conselheiro Juliano, não tenho divergência em relação a esse entendimento. Se não está preenchido os requisitos, não cabe, né, que a gente abra esse espaço, né? A questão que eu coloquei é mais no aspecto de súmula, né? Porque acredito que precisaríamos analisar um pouco melhor, né? Uma vez que me parece sempre produtivo se o conselheiro relator que está apreciando essa questão quanto ao preenchimento dos requisitos traga para avaliação no âmbito do colegiado. Mas isso é algo que a gente pode amadurecer, mas não tenho divergência em relação a esse ponto de abrir cognição quando não estão preenchidos os requisitos mínimos. Certo. Obrigado, conselheiro Porce. Me parece também, só um pequeno comentário antes de passarmos à votação, parece que está bem claro no regimento, né, que existem requisitos mínimos para que um processo possa ter um pedido de reconsideração, e aí o que eventualmente nós precisamos fazer é mudar a prática que nós temos feito, que nem sempre tem seguido análise desses requisitos que são trazidos no regimento, no artigo 91, incisos 1, 2 e 3. Mas o regimento, presidente, permite, desculpa interrompê-lo, mas o regimento é a nossa lei interna. Sim, por isso que eu digo. Para termos o regimento, nós temos que cumprir todo aquele elenco de leis que, se nós não cumprirmos, se estiver contrariando aquela lei, não tem... Agora, essa questão do contrato, dos contratos, eu recordo de um grande professor que eu tive, que falava muito sobre essa questão do contrato, que o pior dos contratos, aí ele citava o contrato do casamento, ele citava todos os contratos possíveis, né? Do mundo privado, do mundo público, dizia que no mundo público é um horror, porque cabe tudo. Cabe tudo. E todos se acham no direito de participar. E diz, o pior de todo é aquele que elabora os contratos. Para elaborar um contrato com as minúcias, os detalhes técnicos, isso não é fácil. Não é fácil, porque aquele que quer enxergar a coisa ruim, ele enxerga naquele contrato. Todos, com um contrato público, ele sempre diz, é o pior dos mundos. Até porque ele se submete a esse contrato para cumprir, cumpre. Tá bem. Não quer cumprir, aí tem ali, ele diz, tem o parlamento, tem no caso, né, a regulação, as agências, tem o judiciário, e aí tem a mídia, e essas coisas todas vão, porque isso tem repercussão. Exato. Tem repercussão. Claro. Conceder, não conceder, negociar, não negociar, tem uma repercussão enorme, do mundo todo. Porque você passa na estrada, você recebe ali, sabe que ali tem uma decisão da agência. Exato. Ou na tarifa, ou nos recursos, né? Agora, presidente, desculpa que interrompi Vossa Excelência, eu já tenho condições de votar e vou dizer que voto acompanhando integralmente, o voto muito bem elaborado pelo eminente conselheiro Lucas Foro. Estou acompanhando. Obrigado, conselheiro Algir. Então, íamos iniciar a votação. O conselheiro Algir já se manifestou, acompanhando o relator. Eu também voto acompanhando o relator. Conselheiro Porce, como vota? Com o relator, presidente. Conselheira Luciana? Com o relator. Conselheiro Juliane? Então, aprovado por unanimidade. Conhecer o pedido de reconsideração, mas negar provimento. Isso. Em relação à decisão tomada pela GERGS no processo do reequilíbrio cautelar, né, da Rota de Santa Maria. Pois não, conselheiro Juliane? Estou na linha de que a gente não fala para nós mesmos, né? Nós estamos falando para quem está nos ouvindo, para as pessoas entenderem que nós não estamos fazendo uma discussão diletante. Eu não estou fazendo uma discussão diletante. O efeito processual da simulação é, segundo o nosso regimento, entregar ao relator
a capacidade de monocraticamente negar seguimento ao recurso. O efeito da simulação Esse seria... é o efeito. Então não é esse negócio, está no processo, não está no processo. Não. O nosso regimento ele vai dizer o seguinte: em que momento pode o relator tomar uma decisão monocrática? Matéria simulada. Então, só para quem está nos entendendo, nos assistindo, nós não estamos fazendo uma discussão que não tem sentido. Tem sentido processual, sim. É só para esclarecimento, presidente, tá? Em homenagem a quem nos acompanha. Não, perfeito, mas eu acho que isso passa a valer com o novo regimento, né? Com o regimento atual. A súmula, repercussão geral. Mas a decisão monocrática... No atual tem essa possibilidade. De decisão monocrática por decisão simulada? Isso, exato. Porque, se me permite, conselheiro presidente, o efeito qual é, né? Porque senão, se cada pedido de reconsideração rediscuta tudo, cada conselheiro teria a possibilidade de rediscutir tudo, ou seja, votar 2 vezes a mesma matéria, né? Exato. Nós estaríamos tendo um tempo aqui administrativo de conselheiro dedicado duplamente à mesma matéria, às mesmas opiniões, argumentos, né? Então, claro que nós temos uma discussão do regimento sendo feita pela casa, mas nós estamos, como se diz, né, usar uma expressão, trocando o pneu com o carro andando, né? Então, assim, nós temos a possibilidade já de tomar alguns encaminhamentos ainda antes da conclusão do novo regimento, né? Porque uma não decisão monocrática permitiria a reinstrução de tudo. Então, acho que é isso que se busca evitar a partir do artigo 91. Esse dispositivo está no regimento, mas quero dizer o seguinte, tem as normas de processo, eu digo pela experiência de quem teve muitos anos nesse negócio, né? Elas têm uma função de fazer a vida acontecer. Tudo isso que o conselheiro Lucas acaba de referir é verdade, mas a maior verdade de todas são as expectativas falsas que o processo produz dos seus destinatários. Então, quando se estabelece a simulação de determinadas coisas, muitas coisas nem chegarão aqui. Mas a coisa mais fácil que existe no mundo do direito, o conselheiro Lorenzon acabou de falar sobre a questão dos contratos, né? É a palavra, e a palavra fácil, então, é um negócio fantástico, e a expectativa que se vende num mundo que nem o nosso, com a complexidade que nem o nosso, se dão por coisas que determinados relatores no processo judicial, numa câmara judicial, em qualquer colegiado do mundo, são os votos vencidos, né? Com discursos belíssimos. Meu professor de contratos, ele dizia o seguinte: qual é o melhor contrato? Aquele que nunca precisa ser usado. A palavra é aquele que nunca precisa ser usado. Certo. Porque a palavra valeu. Porque a lealdade entre os contratantes funcionou. Porque eu só vou buscar o contrato na regra de composição da tensão que o negócio jurídico produz. Se o negócio se perfectibilizou, eu não precisei usar o contrato. Então, presidente, eu acho que nós precisamos fazer essa discussão mesmo, né? Por conta de que há um elemento na construção das decisões, ele tem natureza pedagógica, ele tem índole pedagógica. Diria lá em Quaraí o grande Excremêncio: nem vem que não tem. Simples assim. O professor de contratos dizia também: a pior coisa é quando você tem que fazer o contrato de honorários. Essa é a melhor parte. Não, ele disse que era pior, porque depende, nunca é certo, porque depende do teu estado financeiro. Tá num estado financeiro ruim, tu fica temeroso de que aquele contrato proposto não seja. Então você... A tabela da ordem, dizia ele: olha, a lei que a tabela da ordem pode baixar aqui, tira ali, porque senão tu vai perder o cliente. Olha, para advogados que estejam numa situação ruim, qualquer negócio vai... Mas seguindo, então, eu acho que encerramos as discussões, né? Então, a proposta seria deliberar sobre a questão de sumular, tanto em relação ao prazo, né? O que prevalece, o prazo regimental ou o prazo contratual, quando o prazo contratual for maior, exato, ou
E também o pedido de reconsideração e deveria, a admissibilidade devendo cumprir os requisitos do artigo 91, incisos 1, 2 e 3. É isso, essa é a proposta. Essa é a proposta. A proposta seria, então, encaminhar para a Procuradoria para que a Procuradoria estude, se manifeste sobre e propõe um texto. Então, não sei se alguém tem algum comentário sobre o encaminhamento, se teria algo a acrescentar. Nesse sentido. Nesse sentido. E aí eu acho que já foi bem discutida a matéria aqui, nós podemos passar, então, à votação. Conselheiro Porce, como vota? Pelo encaminhamento, presidente. Conselheiro Algir? Também, pelo encaminhamento. Conselheira Luciana? Eu voto pelo encaminhamento do prazo contratual e regimental, e quanto ao pedido de reconsideração, eu entendo que é mais adequado aguardar o regimento, porque hoje existe um regimento vigente e ele é aplicável, né? Então, eu não vejo necessidade. Mas Quanto ao prazo, ok. Quanto ao prazo, sim. Tá, ok. Eu, na verdade, não comecei votando, mas eu também voto pelo encaminhamento da proposta conforme proposto pelo conselheiro Lucas. E conselheiro Juliane? O relator, presidente. Tá. Então, nós podemos ter aqui como uma definição, aprovado por unanimidade, que a PSE, o encaminhamento para a PSE, para que estude a simulação em relação ao prazo para reconsideração, e, por maioria, com um voto contrário, em relação à admissibilidade com o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 91, incisos 1, 2 e 3. Perfeito. Ok? Passamos, então, para o item 3, comunicações. 3.1, foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo 000-255-3900-249, que trata da política de tarifa social, Corsã. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Lucas Fur. Processo 000-706-3900-260, que trata de proposta da Secretaria da Reconstrução Gaúcha de padronização para os pedidos de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro advindos das concessionárias. Conselheira relatora Luciana Luz de Carvalho, conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo 0000953900-240, que trata de recurso da RGE ao auto de infração número 03/2024, a Gergs SFT. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Lucas Fur. Processo 000-291-3900-261, que trata de anuência para cisão parcial da Unesul de Transportes Limitada e alteração do controle societário. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheira revisora Luciana Luzo de Carvalho. Ainda mais um processo, número 00-1314-3900-252, que trata sobre contratação de serviços para a estruturação do ambiente regulatório e regulação dos serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Porto Alegre. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Inclusive, teremos amanhã já deliberação a respeito desse processo aqui numa sessão extraordinária. Tem o microfone aberto. Ele sempre liga, eu estou lá na academia, aí eu deixo o celular lá guardado. Aí quando eu saio da academia para me vestir lá, eu olho e tenho uma ligação. É o problema do celular, né? O problema do celular tem que cuidar do celular. Então, obrigado. Como eu falava, então, esse processo está na pauta para a nossa deliberação na sessão extraordinária de amanhã, quarta-feira, às 14 horas. Item 3.2. A Diretoria-Geral informa a emissão de alguns termos de arquivamento de notificação, TAs, relativos a fiscalizações realizadas pela DTM. Passo, então, para o diretor-geral Carlos Alvim para que faça a informação. Boa tarde, senhores conselheiros, presentes, demais presentes. Então, são 3 arquivamentos.
o TA 55/2025 da Torrescar, o processo 324.19.2, o TA 56/2025, Real Rodovias, o processo 1914.24.3, e o TA 57/2025, da Caiense, processo 1958.24.1. Todas as três empresas encerraram as atividades ou estão paralisadas por isso do termo de arquivamento para encerramento das fiscalizações. Certo. Obrigado, diretor Carlos. Passo, então, ao item 4, convites. Mais uma comunicação, então, que aí havia dúvida o que seria comunicação ou assuntos gerais, mas pode ser comunicação, então já. Quem que vai falar? O diretor Carlos? Pois não, então em seguimento do processo de Lagoa Vermelho, o processo 1514-3900-2023-2, né? Então foi o representante da Corsan, que vai então fazer todo o trabalho junto com o diretor o geral adjunto Vinícius, será o doutor Diego Rodrigues. Então ele entrou em contato comigo hoje, então vão dar tratativas a todos ao processo de Lagoa Vermelha. Aliás, das sanções do anexo 4, de maneira mais ampla. Obrigado pela informação. Folgo em saber. Folgo em saber. Obrigado. Bom, precisamos no Conselho ter mais informações assim, presidente. Obrigado, diretor. Obrigado, diretor. Bom, realmente uma informação importante. Esse é um processo bastante caro aqui para as nossas atribuições, essa questão das sanções da Corsan. Passo, então, para o item 4, convites. Temos aqui um convite da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, assinado pelo presidente Joel William, deputado Joel William, para participação na reunião do Comitê de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC 287, que vai ocorrer no dia 14 de abril, às 10 horas, na sala José Antônio Lutzenberger, na Assembleia Legislativa. Não, esse entrou agora, esse convite entrou agora. E tem mais um convite que entrou agora também, um pouquinho antes da sessão, que é um convite da Câmara dos Deputados, da Comissão de Defesa do Consumidor, também assinado aqui pelo presidente, deputado Clodoaldo Magalhães, para participação numa audiência pública, também no dia 14 de 4, só que essa lá em Brasília, né, na Câmara, no anexo 2 da Câmara dos Deputados, para tratar sobre questões do saneamento, né, as cobranças das concessionárias em relação a hotéis, pousadas e outras edificações de ocupação sazonal, incluindo a cobrança por quarto vazio e a exigência de lacramento de poços artesianos. Uma proposta de autoria do deputado Paulo Pimenta. Exatamente. Então, vamos verificar a possibilidade de participação dessa audiência também. Mais algum assunto geral? O diretor Carlos tinha uma informação para trazer também sobre uma participação de servidores num evento? Pois não, presidente. Então, servidores da área de saneamento, de energia, transportes e inovação tiveram em Florianópolis, participaram do Data World Experience, o DWX 2026. O evento, então, debate Big Data, Business Intelligence e Inteligência Artificial. Então, a GERGS, então, é importante a imersão nesses temas de inteligência artificial. Então, eles foram ver as melhores práticas, foram se capacitar para isso. Acho que o próximo passo é a gente internamente divulgar isso para todos. Tem um processo que tem mais dados, para quem tiver mais interesse também, aprofundar, eles fizeram um relato, no processo 658, 3900-266, mas eu acredito que é o primeiro passo para a gente estender isso aos demais, ao Conselho e aos demais servidores da casa. Certo. Obrigado, diretor Carlos. Até se puder circular esse relatório que eles fizeram, não só no processo, mas por e-mail para todos os conselheiros, acho que seria bastante importante. E, claro, vamos dar sequência para contratações, para que a gente possa, né, conforme combinado, estender esses conhecimentos para todos os servidores da casa. Mais algum item, pessoal? Assuntos gerais? Alguém tem mais algo a trazer? Não? Então, agradeço a presença de todos, uma boa tarde,